está aí diante de nós, possa nos conduzir nesse momento de formação, nesse momento de aprendizado, que tudo que nós partilharmos aqui neste momento seja para a honra e glória do Senhor, e que possamos acolher nos nossos corações e que possamos viver, né, verdadeiramente esses ensinamentos. Então, para quem não me conhece, né, eu sou o Bruno, minha esposa é Beatriz, nós estamos casados, já tem 13 anos e meio, 15 anos já de convivência juntos, entre namoro, conhecimento, namoro, noivado e casados, graças a Deus. Temos 4 filhos e fazemos parte do grupo Lançai as Redes, também da Casa de Missão, e somos noviços, né, em estado de aliança da comunidade Luz da Vida. E graças a Deus, a família maravilhosa que tem nos ensinado, que tem nos mostrado muito, né? E também tem nos mostrado também que temos muito ainda a percorrer, né? Que não adianta a gente buscar uma santidade sem acreditar que pode ser alcançada, né? E o tema de hoje, né? A partilha que foi proposta para nós hoje família santa, né? E para a gente viver verdadeiramente uma família santa nesses dias de hoje, não é fácil. Então, esse momento vai ser muito bom, essa partilha vai ser muito boa, e a gente acredita que se a gente conseguir viver verdadeiramente o que o Senhor fala para nós aqui nessas meditações que a gente vai passar agora, a gente realmente pode ser santo, né? Então, nesse momento que a gente vive, principalmente nesse isolamento social, né, que a gente está vivendo agora, nem nos piores momentos a gente pensou que seria dessa forma. Mas Deus quis que fosse assim. Mas por quê? Porque Ele queria que nós enxergássemos algo, né, de bom em toda essa situação. Só que essa situação que a gente está até partilhando aqui com a Bia uns momentos antes da gente entrar na live, é muito complicado viver uma santidade, né, nesses dias de hoje. Por quê? Antigamente, antigamente assim, né, um passado recente, 6 meses atrás, vamos dizer assim, até 6 meses atrás, as pessoas, elas tinham uma rotina, né? Aí a gente também tinha a nossa rotina de oração, a nossa rotina de comunhão diária, mas a maioria das pessoas, das famílias, vamos dizer assim, elas vivem pelo que o mundo oferece, né? Então, assim, a pessoa tinha a rotina dela de trabalho, os filhos tinham a rotina de escola, as pessoas tinham a facilidade de se locomover, né, de ir em determinados lugares. Então, as pessoas, elas tinham a facilidade de viver algo bom aos olhos humanos. Então, o que aconteceu, principalmente nesse tempo agora que a gente está vivendo? As pessoas passaram a ficar mais recolhidas, passaram a ficar mais presas dentro de casa. E o que aconteceu? As pessoas começaram a viver verdadeiramente entre si. E isso tem um ponto negativo. Recentemente eu estava lendo uma pesquisa falando que, devido ao isolamento que a gente vem vivendo, aumentou muito os índices de violência doméstica, os índices de feminicídio, de agressão, né, entre pessoas da mesma família. Então, as pessoas não sabem viver uma família santa, não têm conhecimento do que é uma família santa, né? Não tem um momento de partilha, não sabe sentar à mesa, não sabe conversar assuntos pertinentes à família. Você pode perceber que, anteriormente, as pessoas tinham, no caso, a vontade de ir em algum lugar e ia, né? Então, hoje, dentro de casa, a pessoa fica muito no celular, os filhos ficam no celular, no computador, né? O pai e a mãe nem conversam.
Então, assim, essa dificuldade que a gente está encontrando agora tem trazido muitos problemas quanto à família santa. E eu queria, já para a gente entrar um pouco mais no que a gente vai abordar, eu queria que você pegasse aí a sua palavra, né, lá em Mateus 6, versículos 25 em diante, Bíblia Ave Maria, página 1290. Mateus 6, versículos de 25 em diante, página 1290 na Bíblia Ave Maria. Mas para quem não tem a palavra em mão, né, para a gente poder entender um pouco mais. Diz assim: confiança em Deus. Portanto, eis que vos digo: não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, não recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. E aqui, meus irmãos, é o ponto, né? O ponto que a gente precisa chegar. Diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu cuidado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, meus irmãos, essa palavra diz tudo o que a gente precisa para realmente ser uma família santa de verdade. Por quê? Porque nós temos muitos apegos, seja ela financeira, seja ela material. Então, a gente coloca muito, se a gente não tiver Deus como primeiro plano, amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento, viver Ele todos os dias da nossa vida, a gente vai colocando as coisas que não são de Deus em primeiro lugar. E aí, seja filhos, seja trabalho, seja escola, seja o que for. Se a gente colocar aquilo que é de Deus, que não é de Deus, no lugar de Deus, a gente se perde. E aí a gente acaba não vivendo uma santidade, a gente não acaba confiando em Deus. E para a gente ser uma família santa, a gente precisa ter a confiança em Deus. Porque através da confiança, a gente consegue, para quem está vivendo aí o progresso espiritual, a gente consegue entrar dentro do castelo. Porque a confiança gera a fé. Então, a fé, a gente acredita que a gente possa ser santo, a gente busca crescer na vida espiritual. Quando o Luiz Antônio partilha muito bem sobre essas formações, a gente acaba vendo realmente que a gente que busca esse progresso, a gente começa a caminhar. E realmente, a gente só sabe que a gente está caminhando quando a gente consegue perceber. E se a gente só percebe que a gente está caminhando, a gente está progredindo, através da confiança em Deus. Quando a gente depende da misericórdia de Deus. E a gente patina demais, a gente se perde demais. Na correria do dia a dia, acaba tribulando um pouco a nossa vida. Os filhos acabam pagando, né,
por algo que a gente deixa de fazer. Por exemplo, se a gente não reza, a gente chega em casa, às vezes, cansado, a gente chega meio, vamos dizer assim, nervoso, a gente acaba descontando na esposa, né, nos filhos, e acaba gerando todo um atrito. E isso não é bom. Isso é algo que preocupa muito. E é realmente o que as famílias de hoje estão vivendo. As famílias de hoje, como não têm esse conhecimento, não buscam a Deus, elas vão vivendo muito pelo sensível. Aquela parte, eu preciso disso para poder viver bem. Eu quero ter um carro novo, eu quero ter um celular novo, então eu preciso disso, preciso daquilo. É sempre o preciso. Nunca o depender da providência, nunca o depender de Deus. E família santa precisa depender de Deus, precisa totalmente ser dependente de Deus. Não adianta achar que por si só você vai levar a sua família em santidade, porque não leva. As pessoas que andam muito por si só, elas acabam se perdendo pelo caminho. Eu queria também, esse aqui não precisa, no caso, vocês folhearem, mas eu achei interessante a leitura dessa palavra. Estava meditando hoje de manhã, preparando essa formação, e o Senhor me inspirou e eu achei muito interessante. Que a palavra é lá em Atos 16, versículo 31. Fala assim: disseram-lhe, crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua família. E aqui então o Senhor vem falar para nós que todas as vezes que a gente crê, tudo aquilo que a gente crê que é de Deus e buscar isso com força, com intimidade, o Senhor ele fez a promessa que será salvo tu e tua casa, ou seja, nós e nossa família. Então, deixa muito claro, muito bem explicado, que tudo isso baseado na promessa de Deus. O Senhor quis que a família fosse o berço da salvação. Desde quando Jesus foi gerado dentro de uma família, dentro da família de Nazaré, ele queria que o berço da salvação viesse dentro de uma família. Então, precisamos muito ser santos. Temos, no caso, que buscar santidade. E aí, lá em Josué também, 24, fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se nós vivermos verdadeiramente isso, meus irmãos, seria muito diferente. Seria tudo diferente, né? Alguma coisa? Não, estava aqui pensando somente nessa passagem agora que você falou, de Josué. Eu me lembro, assim, colocando essa questão de buscar mesmo viver a santidade, né? Buscar fazer a vontade do Senhor. Assim, bem no início, né? É mais um testemunho mesmo. No início do nosso casamento, a gente, assim, não tinha ainda esse conhecimento, a gente não tinha essa vivência, né? A gente até ia à missa aos domingos, mas era assim, aquela coisa quando dava, né? A gente não tinha noção dessa importância. E teve uma vez que eu e o Bruno nós tivemos um conflito assim mais forte, né? E eu fiquei muito preocupada, aquilo me chateou muito. E eu lembro que à noite eu até fui para o quarto do nosso menino mais velho e eu ajoelhei lá no quarto, eu acho que o Bruno já tinha ido dormir, e eu ajoelhei, rezei mesmo assim com fé. E naquele momento ali eu falei, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque eu já tinha ouvido essa passagem e assim, isso me tocou muito, né? E assim, eu tenho que percebido que desde então, mesmo que devagar com as nossas limitações, Deus tem nos caminhado, Deus tem nos mostrado esse caminho, né? Tem nos permitido buscar. Eu sei que assim a gente às vezes pelas nossas próprias limitações, né? A gente ainda se deixa
a gente ainda deixa muito a desejar, digamos assim, né? Mas eu vejo que a gente tem caminhado, e nesse tempo, né, de lá para cá, o Senhor tem nos dado muita oportunidade, né? Depois disso, a gente conheceu a comunidade e é através da comunidade, né, de todas as formações, do progresso espiritual, que a gente tem visto o quanto é importante, né, essa busca pela santidade. Porque eu acho que se não fosse isso, eu acredito, assim, por tantos exemplos mesmo que a gente vê, né, talvez a gente hoje nem estaria, né, juntos, talvez não teria essa família como é hoje. Então, assim, é só mesmo pela graça de Deus, né, e a gente buscar mesmo viver esse progresso espiritual sempre, porque sem Deus nós não somos nada. O Deus é o alicerce da família. E, assim, a gente consegue enxergar o cuidado de Deus na nossa família. A Bia contou um caso dela, mas, assim, a gente também tem uma história muito bonita, que no momento que nós estávamos vivendo, a gente não soube enxergar o que estava acontecendo. Só depois desses ensinamentos é que a gente conseguiu perceber a mão de Deus naquele momento. Só que isso, na época, a gente passava muita dificuldade, né, em enxergar. Eu mesmo me perguntava por que Deus permitia aquilo, aquela tal situação. E a gente não entendia. Mas vou resumir, mas vou contar para vocês perceberem, às vezes, na vida de vocês, uma situação parecida que vocês possam entender, né, o que é o cuidado realmente de Deus. No ano de 2017, eu trabalhava num bom emprego, tinha um bom salário, né, pensava na questão, às vezes, de ter, né, muitas coisas. Eu queria chegar, basicamente, nos meus 40 anos, ter uma vida estável, né, com um carro bom, com uma casa boa, né, com algumas... Eu ainda pensava nisso, pensava em ter algumas casas, alguns barracões de aluguel, porque eu queria ter uma renda extra, que não fosse só o meu salário. Então, assim, era muito ao materialismo, né? Ao ter, o que o dinheiro poderia comprar. E aí eu comecei a ter alguns conflitos nesse meu trabalho, o que me levou a ser desligado da empresa, né? E isso aí me tirou muito a paz, me tirou muito a tranquilidade, mas não sabia entender que era Deus agindo. Eu queria ter um bom salário, eu tinha, na verdade, um bom salário, queria ter um bom emprego, e aí eu achava que foi Deus que me deu esse emprego. E eu me apeguei muito a nisso. Né? Já tinha começado a caminhar junto com a comunidade, no outro grupo de oração que a gente fazia parte, né, lá da Vila Brasília, enfim. Mas, naquele momento, eu não consegui enxergar que era o Deus cuidando. Mas, em 2017, depois que eu fui desligado desse meu trabalho, a gente começou a passar por alguns momentos difíceis. Logo depois, porque eu não consegui mais manter, né, o meu padrão de vida, vamos dizer assim. Não tinha condições de pagar a prestação do meu carro, não tinha condições de pagar a prestação da minha casa. Começou a faltar algumas coisas, tipo gasolina. Então, assim, mas Deus sempre foi misericordioso, que o básico nunca nos faltou, né? O básico, né? A alimentação, você fazer parte de uma missão ou outra, nunca. Deus sempre foi providente, desde quando a gente casou. Então, essa providência de Deus a gente sempre pôde contar. Mas a gente não enxergava, a gente achava que era força do nosso braço, né? A nossa capacidade de correr atrás. Mas depois que
que a gente chegou num certo nível em 2017, isso aí foi mais ou menos em junho de 2017, onde a prestação do meu carro já estava atrasada, já tinha uns 4 a 5 meses, e aí veio um oficial de justiça na porta da minha casa, com polícia e tudo, para poder levar meu carro embora. Aí, meus irmãos, foi difícil, viu? Foi difícil. Mas ali foi o início do cuidado de perto de Deus, porque ver a minha esposa chorar, igual ela chorou, e eu não poder fazer nada, tá? Foi difícil, foi muito difícil. Então, aí Deus pegou e levou, deixou levar, na verdade, né, o bem material que a gente tinha se apegado, vamos dizer assim, e ali começou o processo de desapego. Ali começou o processo de desapegar verdadeiramente dessas coisas supérfluas, né? E a gente aqui em casa sempre teve uma dificuldade na parte financeira, vamos dizer assim, né? Todo mundo tem algo que dentro da família passa por um momento de dificuldade. Aí tem pessoas que atritam entre pessoas, né? Nós aqui em casa, graças a Deus, assim, a gente sempre foi uma família unida, mas na parte financeira sempre tivemos essa dificuldade. Mas em 2017 a gente começou a perceber isso. E Deus foi tirando aos poucos. Primeiro tirou o meu emprego, depois tirou o nosso carro, aí o Senhor pegou e colocou um trabalho no meu caminho, onde esse trabalho não dava nem para pagar a prestação da casa, e a gente começou a perceber que precisava complementar, né? Precisava de algo a mais. Então, esse momento de dificuldade foi bem complicado mesmo. Mas o que que ele serviu? Ele serviu para poder mostrar para nós que aquilo que Deus colocou aqui em Mateus 6, buscar primeiro buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Isso aqui a gente passou a viver verdadeiramente. Hoje, com a graça de Deus, a gente já restituiu boa parte já das coisas que a gente foi se desapegando naquela época. Deus nos deu muita coisa de volta, mas por quê? Porque a gente acreditou em Deus, a gente acreditou no projeto de Deus. E a nossa família vem sendo santificada todos os dias. Os nossos filhos vêm vendo a presença de Deus na vida deles. E é muito bom quando a gente escuta um depoimento de algum deles falando que sonhou, né? Teve um sonho bom, né? Consegue ver, por exemplo, o nosso filho mais velho, Vitor Gabriel, sendo atendido pelo Luiz e buscando realmente a santidade. Claro que pela idade dele tem algo, muita coisa a melhorar, mas já reza o rosário. Então, assim, é algo que a gente vê que Deus cuidou de nós, né? Tudo aquilo que a gente pensava que era bom aos olhos humanos, a gente vem sendo purificado. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer com exatidão, né, com bastante propriedade, que Deus me ensinou a depender dele. Mas precisa acontecer algo para a gente poder perceber isso. Quando a gente coloca o que é a nossa preocupação no lugar de Deus, a gente acaba se perdendo. A gente acha que as coisas que acontecem no nosso meio é de Deus, mas a gente sabe que não. Mas mais à frente, né, no momento exato, a gente não percebe. E esses exemplos de viver uma família santa têm proporcionado muita coisa boa. Como eu falei no início, é difícil a gente poder falar que
as pessoas vivem isso. A gente sabe que não, mas a partir do momento que a gente conhece um pouco da palavra de Deus e a gente busca realmente viver esse projeto, que é a santidade na família, nós conseguimos alcançar. Deus dá a providência, mas cabe a gente reconhecer e viver isso, viver verdadeiramente, porque fácil não é. A gente sabe que relacionamento tem alguns atritos, as vidas são diferentes, mas a gente acaba entendendo o momento, a gente acaba se entendendo, na verdade, também as pessoas, os pais, os filhos, e a gente busca realmente viver isso. Claro que, como eu falei, não é fácil. A gente sabe que não. A gente chega em casa, às vezes, chateado, cansado do trabalho, né? A esposa também, com os filhos, acabam também estressando. Então, assim, a gente sabe que não é fácil. Mas se a gente colocar as nossas dificuldades diante de Jesus, né? E tentar realmente confiar na misericórdia, na providência de Deus, a gente alcança. A gente sabe que o cuidado de Deus conosco, conosco como família, né, nós todos, é muito grande, mas fácil não é. E também, né, ninguém disse que seria. Mas, como diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que possamos viver, né, verdadeiramente o que está sendo escrito. Eu não sei se eu já falei muito, mas é isso que a gente tinha, no caso, para partilhar um pouco com vocês. Espero que seja acolhido nos nossos corações a palavra de Deus que Ele quis que a gente partilhasse hoje. Você quer falar mais alguma coisa? Só completando essa questão, porque, assim, dificuldades a gente sempre tem, né? Mas eu posso ver que, assim, a nossa família, nós como família, a gente já conseguiu, né? A gente tem conseguido, a cada dia, alcançar muitas graças. E, assim, principalmente nessa questão mesmo da convivência, né? A gente, hoje em dia, eu posso dizer que o nosso relacionamento como família, né? Assim, é muito bom. E nessa questão das famílias em si não viverem isso, assim, a gente, né, com esse projeto que a gente tem mesmo de buscar a santidade, de viver, né, ser família do céu aqui na terra mesmo, a gente é luz para as pessoas, né? Porque muitas pessoas às vezes veem e não entendem como que eu falo assim, por exemplo, depois que diminuiu que essas saídas de casa, questão dos filhos mesmo não irem para a escola, eu falo que para mim ficou muito mais fácil, porque até a questão da correria, né, de sai, busca menino, tem horário. Então, assim, para mim está sendo ótimo. E às vezes muita gente fala, nossa, mas está tudo tão difícil e a gente vê tantos exemplos de pessoas com dificuldade com as crianças, né? E eu falo, não, para mim foi ótimo, eu estou achando ótimo ficar mais com os meninos e até mesmo a questão de poder ver o que a escola realmente passa para eles, né? Então, assim, é um aprendizado muito bom. E a gente vê que tudo isso é cuidado de Deus, né? Deus tem cuidado muito e, assim, a gente aprende, né, a realmente depender de Deus, como o Bruno já disse. Eu acho que me perdi o que eu ia falar. Mas é isso aí, Deus é o nosso alicerce, é a nossa base, né? Então, ficar firme e buscar sempre, cada dia mais, a gente crescer, né, nesse progresso. E a gente, buscando essa santidade, a gente tem que, no caso, né, buscar, tem que se esforçar. A vida ascética, ela é realmente um caminho de muito esforço, né, via purgativa, nessa momento que a gente vive, né? Por isso que a gente realmente tem que buscar as mais altas moradas, porque
quando a gente está robustecido, né, da fé, da esperança, quando a gente vive, alcança, né, a caridade perfeita, né, que a gente consegue enxergar o amor de Deus para conosco, a gente realmente consegue viver uma família santa, de fato, né, verdadeiramente. Então, é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham, como diz, né, aprendido um pouco mais, né? A gente fazia um tempo que a gente não dava uma formação para casais, mas nós já fizemos parte, né? A gente não falou isso, mas a gente já fez parte de um grupo de casais também. Lá em 2007, quando a gente casou, né? 2008, na verdade, quando a gente começou a fazer o primeiro encontro de casais com Cristo, e ficamos lá até 2014. Então, fazia um tempinho bom que a gente não partilhava assim com casais. Foi muito bom. Espero que vocês tenham aproveitado. Nós, aqui em casa, graças a Deus, a gente, com essas partidas assim, a gente tem crescido muito. Espero que vocês também, né, como a gente falou no início, esse tempo de isolamento, mas que vocês possam buscar, né, uma profundidade, uma intimidade verdadeira com Deus, né, buscando os sacramentos, né, que da confissão, da Eucaristia, quem tem a possibilidade de fazer a comunhão diária, que faça, porque isso é importantíssimo. E eu falo por experiência própria. Eu não estava conseguindo fazer a comunhão diária e eu estava sentindo, né, um peso tão grande nas costas, sei lá, uma preguiça, vamos dizer assim, espiritual tão grande, que se não fosse a ajuda do meu diretor espiritual, eu não conseguiria sozinho, não conseguiria. E ele me fez buscar a comunhão diária novamente. Então, isso eu posso dizer com exatidão, faz toda a diferença. Então, se você hoje faz a experiência de comunhão diária, ó, joinha. Mas aqueles que não conseguem, né, por algum motivo ou outro, que rezem o Santo Rosário, que busquem a intimidade, né, a profundidade, a caridade perfeita com Jesus através de Maria. O Santo Rosário é um caminho perfeito, perfeito, tá? Então é isso, meus irmãos. E só para completar, né, o Bruno falando que espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Eu tenho certeza que nós temos muito mais para aprender, porque, pelo que eu vejo das pessoas que estão aqui também, são assim, pessoas, né, que às vezes estão até mais na frente do que a gente. E a gente caminhando junto, né, para aprender muito mais com vocês também. Com certeza. Família do céu aqui na terra. Diegão, Amém. Obrigado, Bruno, Beatriz. Obrigado aí pelo sim de vocês. Realmente foi muito rico, né, o momento que vocês fizeram. E, assim, Deus possa recompensá-los imensamente. E também que vocês possam continuar firmes também nessa caminhada, né? Dando esse exemplo de família que claramente a gente percebe, né, quando a gente encontra com vocês, e que vocês possam continuar firme nesse caminho de progresso espiritual, nessa busca pela santidade e vivendo de fato uma família como Deus né, projetou para todos nós, né? Não como essas famílias que estão criando, né, que a gente não pode nem dizer que é família, mas algo que a sociedade está impondo, indo contra toda essa ordem natural e essa questão natural que Deus criou para todos nós. Muito obrigado, né, mais uma vez. E o projeto Família do Céu está com as portas abertas para vocês quando vocês quiserem retornar para fazer alguma outra formação, algum outro momento. Vocês vão estar sempre bem-vindos no coração de todos nós. Amém? obrigado, Diego. Obrigado. Amém. Muito obrigada, gente, pela acolhida. Espero, Obrigado assim, a todos. Sim. espero que a gente possa se encontrar novamente, né? E a hora que você quiser de novo, a gente está à disposição. Amém. Obrigado também a todos que participaram aí conosco no dia de hoje. Na próxima semana estaremos novamente, né, participando. Obrigado aí pela paciência, pela perseverança e pelo sim de vocês, né? Que o projeto é uma unidade, o projeto somos todos nós. Então que nós possamos rezar uma Ave Maria, para que nós possamos finalizar o dia de hoje, né?
pela graça de Deus, que Deus possa realmente aí nos dar força, né, perseverança, para que nós possamos passar por esse momento difícil que estamos vivendo, mas que realmente a proteção de Deus, a intercessão de Nossa Senhora possa realmente estar presente, fazer valer na nossa vida. Que nós possamos realmente ter essa fé e essa confiança em Deus, né? Que Deus possa realmente nos proteger, proteger a nossa família, os nossos filhos, que nenhum mal possa entrar na nossa casa. Amém? Então vamos rezar essa Ave Maria para que nós possamos entregar o dia de hoje e realmente pedir essa proteção divina para todos nós, que nós possamos realmente ser essa família santa, né? Essa família como Deus projetou, como Deus criou, que nós possamos realmente ser esse sacramento sacramental, que nós possamos viver isso intensamente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levante-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de toda a milícia celeste. Seja disperso seus inimigos e fuja da sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Boa noite a todos. Vamos que vamos ser família do céu aqui na terra. Boa noite. Fique com Deus.